Oi, pessoal, sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Estou desenvolvendo esses vídeos aqui como suporte às aulas do curso de Auditoria Financeira no Setor Público, uma parceria entre a Universidade de Brasília e o TCM de Bahia, tá bom? Nós já temos alguns vídeos anteriores que discutiram a auditoria no setor público de uma forma mais geral, depois entramos mais especificamente na estrutura normativa de auditoria financeira, tá? Que é o foco do nosso curso, a definição do framework, de estabelecimento das responsabilidades, do objetivo mais específico da auditoria financeira, e hoje nós vamos discutir, darmos início ao processo de auditoria financeira propriamente dito, ou seja, acho que no vídeo 2 a gente faz uma dinâmica mais geral, tá? E hoje a gente, que vai desde a definição dos termos de trabalho até a elaboração do relatório de auditoria, mas de um caráter bem geral, e agora a gente vai mergulhar em cada uma dessas etapas de forma mais detalhada, né? Começamos hoje com a definição mais clara do processo de auditoria e a sua primeira etapa, que é a definição dos termos de trabalho. Então, o processo de auditoria, na realidade, ele consiste fundamentalmente no seguinte: o auditor tem que obter evidências sobre afirmações que constam nas demonstrações financeiras, avaliar essas evidências em relação a um framework contábil específico, né, e comunicar as conclusões que conseguiu chegar a partir das evidências de auditoria, né? Então, o processo ele é tão simples quanto isso, ele é bastante intuitivo, né? Então, tem que obter evidências sobre o que as demonstrações financeiras falam, né? O que a administração está comunicando por meio das demonstrações financeiras, avaliar essas evidências, essas provas de auditoria em relação ao que ela fala e em relação ao que seria a forma correta de falar, que seria disciplinado nas normas contábeis, e eu tenho que comunicar essas conclusões para os usuários, né? Tudo isso com base em dois preceitos, né? O primeiro é o ceticismo, né? Que é a visão questionadora, o sentimento questionador por parte do auditor. O auditor tem que ser natural, ele é naturalmente cético, ele é naturalmente questionador, o tempo todo ele se reflete o seguinte: olha, mas essa informação, será que ela está correta, né? Então, ele vai buscando provas o tempo todo para verificar se ali não tem algum tipo de distorção. Então, ele tem que ser cético. Por outro lado, ele também não pode ser viesado, ele é não enviesado. Ele nem pode começar um trabalho com a predisposição a, aspas, condenar, eu só vou buscar as provas para essa condenação, e nem, por outro lado, para dizer que está certo, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto ao peixe. Então, ele tem que ser objetivo, neutro em seus julgamentos, procurando ser o mais justo possível em relação àquilo que prevê as normas contábeis, prevê as orientações das normas profissionais de auditoria, e por isso que é tão importante esse balizamento da estrutura normativa da auditoria, né? Que é a observância daqueles preceitos que vão assegurar que o auditor não será viesado em seus julgamentos e seu processo de auditoria, tá bom? Então, o processo de auditoria, ele pode ser sintetizado dessa forma. Bom, esse processo de auditoria, dentro de uma lógica mais prática, ele pode ser dividido em fases, tá bom? Em fases. Volto a dizer, isso acontece na auditoria do setor privado e acontece também na auditoria do setor público. A lógica é exatamente a mesma, né? O que vai mudar é o objeto, mas ele não muda a lógica do processo de auditoria. Até porque, como a gente discutiu nos vídeos anteriores, o processo de auditoria, as normas profissionais de auditoria, são exatamente as mesmas, né? As estabelecidas pelo IASB, né? E a Intosai apenas referendou essas orientações normativas
como as normas aplicáveis também ao setor público. Tá? Então, a fase 1 do trabalho de auditoria, do processo de auditoria, em que consiste essa fase 1? A fase 1 é a fase de esclarecimento dos termos do trabalho. Né? Então, o auditor, regra geral, recebe um mandato, esse mandato ele tem que esclarecer com a governança da entidade auditada, né? Com os responsáveis pela administração. Né? Então, o esclarecimento do papel de cada um, o esclarecimento do alcance do trabalho, qual é o propósito do trabalho, né? Então, tudo isso aqui tem que ficar muito bem estabelecido logo no início do trabalho, tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais isso daqui a pouco, tá? Depois dessa fase 1, a gente começa a fase de planejamento, propriamente dito, né? Então, agora eu vou compreender as atividades da entidade, eu vou compreender o processo de preparação das demonstrações financeiras, entender como é que funciona o controle interno, entender quais são as transações que produzem eventos contábeis, entender o que é que está sendo dito na demonstração financeira, as chamadas afirmações, né, que são a base do processo de auditoria. Então, essa fase de planejamento, eu tenho que compreender isso e avaliar os riscos disso estar possível, tá? Então, a fase de planejamento, ela é essencial para o estabelecimento de uma estratégia de trabalho para a fase de campo, do trabalho de campo, propriamente dito, né? Esse processo de planejamento, ele é complementado com os testes de controle, porque se na fase 2 eu identifico os controles, eu converso com a administração, identifico o que está implementado, mas, assim, por exemplo, dado a relevância do controle interno para o processo de auditoria, eu tenho que, eventualmente, testar se esse controle funciona exatamente da forma como a entidade diz que funciona, tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho que testar, por exemplo, não basta acreditar que a informação que a forma como a administração diz que faz, efetivamente funciona. Eu tenho que testar aqueles elementos de controle que sejam fundamentais. Com isso, com a fase 2 e 3, eu concluo essa fase de planejamento, né? Porque a fase 3 ela é suporte, né, para complementar esse processo de planejamento. E aí eu vou para a fase 4. A fase 4 é a fase de execução propriamente dita. É onde eu vou aplicar os procedimentos substantivos, tá bom? Esses procedimentos substantivos sobre as afirmações da administração, né? As afirmações que estão contidas nas demonstrações financeiras. Nós vamos discutir aqui como é que eu vou identificar essas afirmações e que tipo de procedimento eu tenho que aplicar, que tipo de evidência eu preciso, que tipo de teste eu vou realizar para concluir se aquelas afirmações são fidedignas ou não. Isso está na fase 4. E a fase 5 é a fase de avaliar. Avaliar o quê? Aquelas provas que eu obtive na fase 4, né? Se elas demonstram que tem distorção ou não tem distorção, né? Então, eu tenho que avaliar isso e concluir o trabalho de auditoria comunicando os resultados desse processo de auditoria. Então, um processo de auditoria, fundamentalmente, ela tem essas 5 fases, tá? Ela tem essas 5 fases. Nós vamos passar por todas elas. A fase 2 vai ser bem mais complexa, né? Então, a gente vai dividir em alguns tópicos, mas a gente vai passar por todas essas fases até chegar na fase 5, que é a fase de conclusão do trabalho, tá bom? Bom, então a gente pode começar já, né, pela primeira fase, que é a fase dos termos do trabalho, né? Onde vai ter o esclarecimento dos termos do trabalho entre o auditor e os responsáveis pela governança, né? Então, assim, em que consiste essa fase, né? Então, o primeiro é acordar os termos de trabalho com a governança, né? O que significa isso, pessoal? A ISAE 2210, ela trata, eu tenho uma norma específica para tratar sobre esse momento, né? Esse momento, né? Então, aqui, para você fazer de acordo com a norma, então você não tem, não, isso aqui eu não quero fazer, acho bobagem. Não, é obrigatório fazer, porque senão o seu trabalho não atenderá às normas profissionais estabelecidas pela ISAE. E aí eu tenho a ISAE 2210, que tem as concordâncias com os termos do trabalho de auditoria. No setor privado, isso se dá, né, no momento da contratação, em que se estabelece todas essas responsabilidades. E se não passar aqui, você não faz o trabalho.
tá bom? Então, o que é que diz? Assim, os auditores devem combinar, ou, se os termos do trabalho forem claramente determinados, né, estabelecer entendimento comum dos termos do trabalho da auditoria com a administração ou com os responsáveis pela governança. Bom, no setor público, não tem muito de combinar, não. No setor público está determinado. Tá? Você, quando recebe um mandato, ele já está determinado o que é que você vai fazer. E a administração, ela não pode questionar esse mandato. Você tem que cumprir e acabou a história. Né? Então, no setor privado é que tem todo o processo, ó, é isso aqui, quais são as responsabilidades, qual é o papel e tudo mais. Setor público, não. Setor público, a gente já chega, tem um mandato, mas é importante sentar para, ó, esse aqui é o mandato, esses são os termos. É isso que será feito. É isso que será feito. Né? Nessa fase, é muito importante também considerar esse segundo tópico aqui, que seria esclarecer as responsabilidades. Em que sentido? Qual é a responsabilidade da administração? A responsabilidade da administração é elaborar e apresentar as demonstrações contábeis de acordo com o framework aplicável, que a gente já discutiu no vídeo anterior, né? Então, de acordo com... ele tem que preparar, elaborar e apresentar essas demonstrações contábeis de acordo com esse framework. E se for diferente? Se for diferente, não vale. O framework está estabelecido. A não ser que seja um trabalho especial, um framework de proposta especial, coisa que a gente aí é um outro tipo de trabalho. Né? Mas a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis de acordo com aquele framework. Essa é a responsabilidade da administração. Está estabelecida aqui, está claro para vocês e para a gente? Tá. Outra coisa, ó, responsabilidade da administração, a instituição de controles internos eficazes que produzam informações confiáveis. Essa é a sua responsabilidade, administração. Só estabelecendo o papel. Né? E é sua responsabilidade assegurar ao auditor todas as informações necessárias para que ele forme opinião sobre as demonstrações. O meu papel vai ser avaliar sobre se as demonstrações são fidedignas. Agora, para isso, eu tenho que pegar as informações, você tem que preparar as informações de acordo com esse framework, o controle interno, se tem a clareza de que a responsabilidade pela instituição de controle interno é da administração, né? O auditor não vai suprir carências não, eu fiz aqui, agora, se tiver erro, você não funciona assim, você tem que estabelecer controles internos minimamente confiáveis para gerar informações adequadas, tá bom? E você tem que assegurar o acesso a todas e quaisquer informações. O não atendimento a qualquer um desses requisitos da responsabilidade da administração é razão, é motivo, é argumento para o auditor se abster de dar opinião. Se eu não consigo ter acesso à informação, como é que eu posso concluir que ela é fidedigna? Se você preparou as informações sem seguir o modelo padrão estabelecido, como é que eu vou avaliar? A partir de que referência? A partir do modelo contábil que você criou? Se você não tem controles internos, como é que eu posso auditar? Significa que eu teria que refazer a contabilidade. Isso não é papel da auditoria. Percebeu? Então, essas são três razões. Por exemplo, se a entidade auditária tiver um controle suficientemente ruim, já é motivo para você se abster de dar opinião. Por quê? Porque eu só posso auditar aquilo que tem controle, aquilo que tem uma sistemática de produção dessas informações. Tá? Então, dependendo da informação, você já pode, aqui nesse momento, você já tem o resultado do seu trabalho. É claro que você vai fazer as outras etapas, mas o resultado você já sabe qual é. Tá bom? Então, responsabilidade da administração. Qual é a responsabilidade do auditor? A responsabilidade do auditor é emitir opinião. Então, você faz, você institui controles, você permite que eu tenha acesso a toda a informação que eu precise para validar aquelas informações. E o meu papel é emitir opinião sobre se elas estão materialmente distorcidas ou não. E é um processo que a gente chama de asseguração razoável, que é um alto grau de asseguração, mas não é uma asseguração completa. Por quê? Porque o auditor, ele nunca vai opinar sobre os detalhes dos detalhes dos detalhes. Assim,
Ele opina sobre se as informações não estão materialmente distorcidas. Ele não pode deixar passar o elefante. A formiguinha vai passar, pessoal. Eu não tenho como controlar tudo, testar tudo, porque isso significaria refazer a contabilidade. Não é o papel da auditoria. Seria absolutamente antieconômico. É como se você fizesse para fazer a contabilidade duas vezes. Não é isso que se espera do auditor. Tá bom? Então, uma asseguração razoável sobre se as demonstrações... O razoável é um alto grau de asseguração. Isso não é absoluto, isso não é completo. Tá bom? Só para deixar claro. E aí, você que não tem distorções materiais. Né? Bom, então, assim, por exemplo, os auditores devem estabelecer com a administração um entendimento comum dos respectivos papéis e responsabilidades, né? A responsabilidade do auditor, como a gente falou, é expressar a opinião sobre se essas demonstrações preparadas pela administração sobre a completa responsabilidade da governança. Não é meu papel. Eu não tenho que... Assim, por exemplo, o meu papel, assim, tanto é que se eu identificar algum tipo de problema, a administração corrige se ela quiser. Agora, se ela não corrigir, digamos que ela produza, não tenha divulgado ainda a informação, é motivo para eu, eventualmente, modificar a opinião, se aquele problema que eu identifiquei que não foi corrigido for material. Tá bom? Aos responsáveis pela governança, também deve ser apresentada uma visão geral do escopo planejado e do momento da auditoria. Olha só, até porque você tem que estabelecer uma relação de diálogo com a administração. Por quê? Porque você vai precisar conhecer os processos, você vai precisar ter acesso a pessoas, você vai precisar observar determinadas atividades. Então, tudo isso aqui você não pode chegar lá no outro dia, olha, eu vim. Não, tem que ser dialogado, tem que ser. O momento tem que ser discutido. Por quê? Porque você não pode viabilizar o funcionamento da entidade auditada durante o processo de auditoria. Então, é um diálogo, tá, pessoal? É um diálogo o tempo todo. Também devem ser discutidos aspectos qualitativos relevantes, como as políticas contábeis, as estimativas contábeis, o disclosure das demonstrações financeiras. Ou seja, aproveite esse primeiro contato, pessoal, não apenas para se apresentar e esclarecer os papéis e responsabilidades de cada um, mas nesse primeiro contato você já começa a pegar algumas informações que serão muito úteis no processo de planejamento. Né? Então, por exemplo, quais são as políticas contábeis, qual é o modelo contábil que você adota, quais são os principais pontos, o que vocês enfrentam mais dificuldade na mensuração contábil, se tem algum tipo de até, assim, como é que eu posso dizer? Não é dúvida, mas, assim, incerteza sobre o melhor tratamento, tá? Como é que você faz, quem são as pessoas, quem é que toca esse processo de preparação das demonstrações financeiras, se é uma demonstração financeira individual ou se ela tem um processo de consolidação, e quais seriam esses órgãos ou entidades consolidadas na grande demonstração. Então, isso aí você já tem que pegar agora no primeiro encontro, já pegar as nuances. É claro que você, quando foi designado, você já deu uma estudada preliminar, você não vai totalmente de peito aberto. Aproveite esse primeiro contato para já tirar algumas dúvidas, tá? Porque certamente você leu as demonstrações anteriores, você leu os relatórios do tribunal referente a períodos anteriores, você já sabe mais ou menos alguns pontos que já foram objeto de problema. Não significa que serão os mesmos e que o que deu problema continuará a dar problema, e nem que o que não deu continuará a não dar. Mas, assim, você já chega lá conhecendo alguma coisa. Tá bom? Aproveite esse primeiro contato, já levanta esse conjunto de informações. Tá bom? Bom, pessoal, com isso, esse primeiro tópico, a gente para aqui. No próximo vídeo, a gente vai começar já a discutir o processo de planejamento. Tá bom? Assim, a gente começou, portanto, a fase do processo de auditoria propriamente dito, né? Discutimos a lógica geral do processo de auditoria, das 5 fases, né?
E a primeira fase, que é a fase mais simples, mais direta, a gente já discutiu aqui. Na próxima, a gente entra na fase do planejamento. Ok? Valeu, pessoal.